Agora sim. Participantes da segunda marcha das mulheres negras por reparação e bem viver, realizado no dia 25 de novembro em Brasília, relataram ter sido alojadas em um espaço destinado a cavalos na Granja do Torto, na capital federal. O grupo, que veio de Santa Catarina, denunciou a situação em vídeos nas redes sociais, classificando o ocorrido como violência simbólica. Em um comunicado oficial, o Comitê Nacional da Marcha das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver reconheceu os relatos, expressou solidariedade e ressaltou que não se deve, abre aspas, reduzir o evento a esse espaço lamentável. Se isso não é uma narrativa do canhoto, me diga qual é a narrativa. Porque eu fico me perguntando, se isso fosse no governo Bolsonaro, todo mundo estaria reclamando, teria ONG fazendo greve de fome por maltrato às pessoas de cor, mas o Lula pode tudo, a esquerda pode tudo, e eu estou cansado desse passapano da esquerda poder tudo, e qualquer coisa que não seja da esquerda é pau, e pau, e pau, e pau. Ricardo Holtz, qual foi aí a questão? Tenta nos explicar, da tua opinião, o que aconteceu e por que ninguém fala nada. Segre, ninguém fala nada porque é o Lula, porque foi um evento realizado em Brasília pelo governo Lula, e para o governo Lula a esquerda passa todos os panos possíveis e aceitáveis. E aí está um erro, porque aí eu acho que a galera que é de centro-direita, que é de direita, tem que se organizar. Porque olha só, o mais interessante do absurdo desta notícia de colocar mulheres negras, qualquer pessoa que fosse, mas em especial o movimento que foi a Brasília, numa marcha das mulheres negras para dormir num estábulo, é que foi a delegação de Santa Catarina, um estado onde o Lula quase não tem voto. Lá, 80% do voto é da direita. Então, não sei se isso foi proposital, se foi uma grande coincidência, e o porquê que nós não estamos vendo nenhum movimento de defesa dos negros, das mulheres negras, da sociedade de maneira geral, juridicamente se organizando, porque para mim isso foi uma ofensa direta, não tem erro de funcionário, porque foi organizado o estábulo, os vídeos deixam claro que o lugar foi preparado para receber as pessoas, para as pessoas dormirem em um estábulo. É absurdo. A gente está num nível de passação de pano para o governo do Lula que ele coloca mulheres negras para dormir num estábulo e quase ninguém está falando nada. Se isso acontecesse em qualquer outro governo, Segré, era motivo talvez até para impeachment. De tamanha seria a organização da sociedade. Se ia virar um crime qualquer, isso ia para o parlamento, tava um monte de gente gritando. Mas hoje, além da Oeste, talvez mais um ou outro parlamentar ou um ou outro canal, a gente não vai ouvir ninguém falar nada. Vimos a nota do movimento dizendo que o movimento não pode ser reduzido a este acontecimento lamentável. Tá, mas é uma violação simbólica, André Marcília, porque para mim é uma violação por onde se acha. Você colocar... Vamos imaginar que você é convidado a algum lugar e dizem, não tem lugar aqui, então vai ter que dormir aqui. Esse aqui, o aqui, é onde dormem os porcos, mas fica tranquilo, não tem nenhuma alusão a Palmeiras, tá? Saiu de casualidade agora que amarrei as coisas. Mas não tem porco nenhum, já passamos uma mangueirinha, já tiramos água, não tem cheiro nenhum, jogamos um desodorante ambiente, fica tranquilo, tá tudo certo. Você iria aceitar isso? Eu acho que, a menos que você seja um cavalo, você dormir no estábulo é uma violação que não é nem simbólica, é uma violação, né? É uma violência por si só, né? Não se dorme gente em estábulo, até onde eu sei é consenso, né? Eu não durmo no estábulo, eu não aceitaria dormir em estábulo, eu acho que essas pessoas também não. Aliás, independente de serem negras ou brancas ou o que for. Claro. Né? Pelo fato de serem pessoas, não cavalos, eu acho que isso já é o suficiente para que elas não durmam em estábulo e isso seja uma violência. Ponto. Agora, de fato, como o Ricardo estava falando, isso fica por isso mesmo, né? Porque se trata do governo Lula. Se isso tivesse sido feito no governo Bolsonaro, já estariam chamando ele agora de fascista, de racista, de genocida e essas coisas todas. Então, entra um pouco em relação àquilo que a gente estava falando antes. Como as pessoas não conseguem lidar com a complexidade do mundo, elas se apegam ao que o Lula diz ou ao que o governo diz a respeito disso e ficam com essa versão, com essa narrativa. Ah, não, peraí, ele botou a gente para dormir no estábulo, mas é um governo do bem-estar.
Ele botou a gente para dormir no estábulo, mas ele é um bom governo, ele é um governo que defende a nossa causa, ele não arrancou aqui o nosso salário, mas é um governo do bem-estar. Ele passa o dia inteiro promovendo ódio, mas ele é o governo do amor. Então, as pessoas não se apegam à realidade, sim, em relação à narrativa que é feita da realidade. Se o Lula amanhã chegar e falar assim, olha, estábulo agora é a nova moda, opa, que maravilha, então vamos todos dormir em estábulo. As pessoas não se preocupam mais com a realidade, infelizmente, porque eu acho que qualquer um que botasse, qualquer governo que não fosse o Lula, que estivesse colocando pessoas negras para dormir no estábulo, estava sendo denunciado essa hora para a ONU. Aliás, para a ONU, sem que isso fosse uma traição à pátria, nem uma claro, lógico. Aqui Emílio José Guimarães mandou uma fantástica. A Janja mandou salada de alfafa para elas. Bom, agora, professor Solano, eu lembro muito bem, o presidente Bolsonaro fez uma piada com um moço, um jovem, que se chama Black Power, o cabelão. Bem lembrado. Ele não considerou que foi agressivo. Era uma piada. Aí teve uma indenização coletiva de 1 milhão para as pessoas porque se sentiram, sei lá, injuriadas, porque era uma sociedade do cabelo Black Power que poderia ter sido agredido. E isso aqui não é uma agressão? Olha, eu vou até bem além, porque naquele caso ali foi uma brincadeira entre pessoas que se gostavam. Sim. E por isso foi apenas brincadeira. Mas ele tomou como algo que afetava toda a comunidade ou a raça, por isso veio uma indenização coletiva. Nesse caso aqui, por exemplo, é interessante. Se você vai para o estábulo, a ofensa é muito maior por serem mulheres. Muito mais. E vou te dizer por quê. Porque a associação, quem dorme em estábulos são cavalos e éguas. O termo cavalo, quando é aplicado para um homem de uma maneira pejorativa, significa que ele é um cara grosso, é um cara violento, é um cara indelicado. Mas quando se atribui a uma mulher, significa que ela é uma pessoa desqualificada. Ou seja, o simples fato de estarem levando mulheres para dormir no estábulo, a violência simbólica é muito maior, porque colocou-as como pessoas desqualificadas. E aí a grande questão eles tentaram amenizar dizendo que não, foi apenas uma falha e isso não pode invalidar todo o movimento. Mas tem um dado, se porventura, confirmado, não precisa, está ali, que houve a preparação do estábulo para que ficassem lá, então significa que foi intencional. Que lá ficassem. Então, simbolicamente, nesse caso, independentemente de uma ou outra não se sentir ofendida, poderia ser utilizado o mesmo instrumento que foi utilizado nesse caso pelo Bolsonaro. As mulheres, independentemente de serem mulheres negras, deveriam estar indignadas. Estar dizendo por qual razão se chama um grupo de mulheres que vai fazer um movimento e vai ficar hospedado em um determinado local, vão para um estábulo sendo associadas a éguas. Essa é a grande questão que tem que ser colocada. Então, a violência simbólica é maior. Por serem mulheres. Onde estão as mulheres feministas? Se naquele caso falou-se que o Bolsonaro poderia estar agindo como um racista, nesse caso, o que se aplica é misoginia. Perfeito. Ponto. Então, a violência simbólica vai muito além. O problema todo é que nós já temos. O que interessa não é o fato, o que interessa é a narrativa. O que eles fazem? A narrativa tem mais força quanto maior é a quantidade de veículos que vão divulgar. Como quase ninguém vai divulgar. Acabou. Professor, você me permite só uma parte? Sabe o que eu acho que está faltando também? Muitas vezes a gente vê notícias como essa. Ao longo desse governo foi um festival de bobagem que o Lula já falou, de coisas que o governo já cometeu, e a direita brasileira se cala muitas vezes. Isso. É uma notinha, uma falinha na internet, mas as ações, diferente de quando aconteceu no governo Bolsonaro. Algum movimento, algum deputado vai lá, representa o Ministério Público, alguém vai pra frente. Nós temos que fazer isso também. Nós temos que fazer isso agora, porque isso foi grave. Isso não é uma brincadeira, não é só uma notinha. Algum parlamentar, algum movimento tem que manifestar-se contra isso na justiça, de alguma forma. Agora, você tocou num ponto muito interessante, que é essa questão do Ministério Público, porque essa condenação do Bolsonaro por racismo, injúria racial, um dos dois, foi feito sem pedido de ninguém. Não, a pessoa a quem ele destinou a piada, etc., não apenas não reclamou, como nenhum movimento reclamou. O Ministério Público fez por ele próprio. Então, um promotor, em nome
que um promotor, que a gente não sabe nem quem é, provavelmente é branco, um promotor se sentiu na legitimidade de falar em nome de todos os negros, processar o Bolsonaro e condenar, em segunda instância, o Bolsonaro a pagar R$1 milhão. Aliás, sabe quem é o desembargador que condenou? É aquele que tirou o Lula da cadeia. Puta, sim! Aquele que tirou, que depois eles tiraram. O Favreto. Ele foi quem condenou 1 milhão. E aí você vê como nós não temos apenas ONGs aqui que são políticas e usam o racismo de uma maneira não política no bom sentido, mas no sentido de manipulam o conceito do racismo para fazerem política partidária. Como também, não apenas essas ONGs, mas o próprio Ministério Público. O próprio Estado manipula o conceito de racismo para fazer política partidária favorável às esquerdas. Então, isso ilustra bem. E é bom que... Então, só racismo, misoginia, vocês tocaram em outros pontos aqui que também são importantes. E uma outra coisa que me chama a atenção é o seguinte: talvez o governo devesse ir para o estábulo. Eu acho que o governo deveria sair do Palácio do Planalto e ir para o estábulo e ficar lá. Porque eu acho que é lá o lugar que esse governo merece estar. E talvez, como diz o Raul Seixas, tinha um verso que ele dizia assim: para passar a noite na cocheira, que é onde ficam os cavalos, tem que ter o mesmo cheiro do cavalo para não incomodar. Então, talvez o governo devesse ir para o estábulo e ficar lá e ainda ver se chega com o mesmo cheiro para não atrapalhar os cavalos. Mas eu não vi nenhum pedido de desculpa, Luiz Arthur. Se for um caso, olha, erramos. Não tem problema de errar. Não tínhamos lugar. Avisamos previamente. Alguma explicação. Mas colocar mulheres em qualquer circunstância, e não apenas mulheres, qualquer pessoa dormir no estábulo, é te colocar, você é um animal. Se essa mulher é negra, é pior ainda, porque aí você tem um governo que, em teoria, defende a igualdade de gênero e a igualdade racial. Cadê essas pessoas? Cadê as organizações sociais para dizer isso aqui não está certo? E não tem a ver com esquerda e direita, tem a ver com moral, com valores. Cadê os valores das feministas? O que prova que tudo isso é uma mentira atrás da outra para justificar uma questão ideológica e não necessariamente de valores. Ou seja, se é do governo que eu defendo, não tem problema. Se é do governo que eu sou opositor, aí soltamos o pau. Não vai ser assim que o Brasil vai melhorar.